Boa tarde a todos. Estamos iniciando, hoje é uma reunião ordinária do Colegiado do Campus. Agradeço a presença de todos. Em breve, acredito que a professora Ana deve estar entrando. De resto, acho que a gente tem quórum de todos os segmentos. A gente começa, né, pelos informes, depois pela pauta, né, conforme semana passada, reunião passada, a gente acordou. Então, dentro desses informes, antes da gente entrar nos informes, eu queria saber de vocês se podemos adicionar na pauta ou se deixamos para a semana que vem. Que veio nos informes a proposta de inclusão de sábados letivos, como a proposta de inclusão de pauta, a inclusão de sábados letivos, que vai ter que passar um ajuste no calendário, e o posicionamento da CISP acerca do levantamento feito junto aos servidores em relação ao plano de contingência. Eu também prefiro que seja semana que vem, porque foi corrido, não dá tempo das pessoas, né, lerem e tal. Mas acho que a Roberta já se posicionou ali, né? Douglas também. Então, semana que vem a gente inclui na pauta da semana que vem. Douglas, semana que vem a gente vai chamar uma... Eu não sei se era isso que estava perguntando ou era responder a minha pergunta. Semana que vem a gente vai chamar uma extraordinária daí, certo? Podemos então iniciar Não, Rosa, desculpa, mas acho que o Douglas fez uma pergunta. Então. A Roberta, eu peço desculpa, mas eu vou ter que dar minha posição aqui. Eu acho que, né, pode ser colocado na semana que vem. Vai ser então a deliberação essa, que semana que vem vai ser feita a apresentação desse documento? Isso. Da Era isso que CISP? eu ia mencionar nos informes daí. Que aí acho que faz mais sentido a Tá bom, gente então. já conversar tudo lá, né? Tá bom, Então, tranquilo. eu vou terminar os informes, daí a gente verifica se está tudo entendido ou não. Então, assim, os informes. Em primeiro lugar, a partir do dia 17 de maio, que foi segunda-feira agora, né? Os campos estão autorizados a começar a discussão se autoriza ou não a fase 1 nos seus colegiados de campus, né? Como semana passada a gente teve uma transição, a assessoria da direção, a Patrícia saiu em capacitação, a Marina assumiu, a gente houve um certo desencontro, uma falta de sincronia entre a gente, estava semana pedagógica ainda, e eu acabei não avisando a Marina sobre os prazos tal do colegiado, e daí a gente deveria ter enviado pauta na sexta, né? E daí o colegiado, quando é ordinário, tem que ser enviado na sexta. Quando é extraordinário, pode ser 48 horas antes. Então eu achei melhor para essa semana agora a gente só informar que já é autorizado. Semana que vem a gente faz a discussão aí dentro da pauta, vocês já estão pré-avisados. Dia 17 de maio, semana que vem, dia 27 de maio, a gente faz a discussão sobre acionamento ou não da fase 1, tá? Então eu vou chamar uma reunião extraordinária para a semana que vem, na quinta-feira. Também vai entrar na quinta-feira que vem a pequena correção que tem que fazer nos calendários letivos em relação à inclusão de sábados letivos. Então, segundo ponto da pauta, que a Patrícia saiu e a Marina está assumindo, então gostaria de pedir a todos um pouco de paciência, tá? Porque ela está com a maior boa vontade do mundo, a Marina tá se apropriando, né, da rotina, tal, do que tem que fazer ou não. A gente até cometeu um erro ali, um equívoco, a gente mandou um e-mail e esquecemos de mandar para todos, né? Eu falei para ela já que as convocações de colegiados são enviadas para todos, né, Itajaí, e também mas é mais culpa minha do que dela, tá? É porque ela está assumindo, eu não repassei todas as informações. A gente, na verdade, não teve um tempo ainda, né? Conversamos primeira vez terça. E então ela está aprendendo tal, e enfim, aos poucos a gente vai entrar
em sintonia daí. A gente vai fazer as coisas direitinho. Outra coisa também que a professora Roberta me lembrou e que acho que mais alguém me lembrou, faltou também o link, né, da sala na convocação. Então já fica anotado aí, Marina, mandar para todos e botar também o link da sala. Acho que até a Marina não sabia do link também. Mas enfim, a próxima semana que vem já vai estar mais acertadinho isso. Cris, eu vou falar primeiro da formatura, depois eu deixo para você comentar sobre o curso, tá? A formatura, semana que vem a gente tem a formatura de recursos pesqueiros, se eu não estou enganado, e em junho começam as outras formaturas. Então a gente vai ter umas 2, 3 semanas aí com bastante formatura das turmas do técnico e da engenharia também. Certo? Convido a todos que quiserem assistir, estará sendo transmitido pelo YouTube, como é de praxe nesse novo momento aí, de acordo com a instrução normativa de formaturas. Por fim, a Cristiele está preparando um curso, né, para ajudar a capacitar as pessoas em relação aos processos do PAT. Cris, quer comentar? Pode ser, Poses. Boa tarde a todos aí novamente. Então, está sendo startado já o processo, né, de elaboração do Plano Anual de Trabalho, né, do PAT 2022, pela reitoria. Existe uma minuta da resolução, né, que orienta a elaboração do processo, né, que traz cronograma, previsão orçamentária, mas ela não foi aprovada ainda, né, ela é aprovada pelo Colégio de Dirigentes. De antemão, né, o campus já tem que se preparar, né, e desde o ano passado a gente vem trabalhando algumas ações de modo a aperfeiçoar o processo, né, de elaboração do PAT. Então, na semana que vem, né, no dia 25 à tarde e no dia 28, eu vou ministrar um workshop de elaboração de projetos focado na metodologia utilizada, né, no PAT. E aí explicar um pouco dos documentos, vai incluir aí além de como, quais os itens que compõem os projetos, mas também um pouco dos documentos que norteiam, né, o processo de elaboração do PAT, que os principais são o planejamento estratégico, o plano de infraestrutura e também a cadeia de valor do IFSC, né, que é a arquitetura de processos institucionais. Então, assim, é bem interessante, quem tiver disponibilidade no colegiado de participar é importante, porque é o colegiado quem aprova, né, o plano anual de trabalho, né, e posteriormente, então, tanto na primeira fase, como também na segunda fase, né, que é de revisão mais para o final do ano. Então, fica aí o convite, está aberto para todos os servidores do campus e as inscrições elas devem ser feitas no SIG-RH, tá? Qualquer dúvida pode encaminhar e-mail para mim ou me chamar que eu respondo, tá bom? É isso então, tá, pessoal? E aí a gente vai estar organizando, né? Eu Estou falando aqui não como membro do colegiado, mas como administradora e articuladora de planejamento. Nós vamos estar organizando aí o cronograma, né, das etapas de elaboração na sequência. Também vou aproveitar, né, que eu estou falando, né, em junho eu vou estar em licença capacitação, então não vou estar presente nas reuniões do colegiado caso essas aconteçam. Obrigada. Obrigado, Cris. Boa tarde, Carlos. Então, pessoal, é importante se apoderar tomar ciência da importância do PAT no IFSC, no sentido da gente se planejar, ter histórico do que acontece,
pensar 5 anos para frente, enfim, o PAT é uma ferramenta de gestão escolhida já faz um bom tempo e eu acho que não cabe a gente ficar, nesse momento, deixar de usar por não concordar com a ferramenta. Ela está aí, quanto melhor a gente souber usá-la, mais em favor de nós isso se transforma. Eu gostaria de saber se alguém tem mais algum informe que queira dar. Nós podemos ir para a pauta. Fala, Wagner. Oi, boa tarde a todos. Só ali, bem lembrado pela Cristiele, a gente está providenciando aí um formulário de intenção para interesse em capacitação, tá? A gente vai dar um start aí mais antecipadamente, né? Haja vista que a gente teve uma baixa execução orçamentária no ano passado em relação à capacitação, né? Poucos interessados. A gente vai estar lançando já de uma vez agora, pelo menos esse formulário de interesse, para aí sim saber, a partir do formulário de interesse, se vai se ter um edital ou não, né? Mas a gente precisa saber primeiro quem é que vai ter interesse. Então, vai ser lançado agora, ou essa semana, ou mais tardar no início da semana que vem, tá? Que está previsto no PAT, né, também essa capacitação. Tá? E recurso, a gente não tem 100% do recurso, a gente tem 40% do recurso, né, que saiu agora com a aprovação da LOA. Tá? Então a gente já tem alguma coisa que dá para começar a executar aí de capacitação. É isso. Obrigado, Wagner. Então, Jackson, foi até acho que a professora Roberta mais alguém me falou isso. A gente já passou essa informação para a Marina, tá? Os próximos já vão também com o link nos e-mails. Foi uma falha nossa. E um pouquinho de paciência que a gente está numa transição aí, mas, enfim, acho que na próxima já vai ficar redondinho. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem o ad referendum e depois eu explico o porquê de ad referendum. Tá? Deixa eu só achar aqui. Estão enxergando, né? Estou conseguindo visualizar, né? A resolução 10/2021 do colegiado. Eu aprovei a ad referendum, tá? E estou submetendo aos colegas para apreciação, devido à urgência que havia em relação a esse assunto. Para quem não sabe do processo, eu vou contextualizar rapidamente. A gente fez eleição para representantes do colegiado, né, na qual vocês se elegeram, né? Deixa eu meu bate-papo aqui. Na qual vocês se elegeram, né? E, como vocês podem perceber, ficou em aberto a vaga de TAI, né? A vaga de representante TAI, né? Então, a gente, como vai ter uma série de discussões, de decisões importantes, a gente está um pouco de pressa para conseguir preencher essas vagas que estão em aberto. Então, a assessoria mandou um e-mail para todos perguntando se haveria interesse, né? Já que na eleição não houve interesse só da Cristiele, a gente gostaria de saber se haveria interesse que justificasse fazer uma nova eleição ou não. Apenas 2 pessoas responderam que teriam interesse, 2 servidores, e daí a gente até discutiu com a Patrícia e tal, será que eu falei para ela, não, mas
vamos colocar como eleição para que os pares decidam quem que é o titular, quem que é o suplente, né, da outra vaga. Então, esse processo, que vai ser por meio eletrônico, vai acontecer amanhã, só para os membros da titular, o segundo titular, né, que vai acompanhar a Cristiele, e um suplente do TAI. A quarta vaga vai ficar em aberto ainda. Aí já fizemos 2 tentativas de chamada, né, de eleição, então me parece que é interesse, enfim, o mais correto seria deixar em aberto agora. Talvez as pessoas queiram que isso seja feito de novo lá na frente, quando for presencial, mas isso aí a gente pode discutir mais para frente. O ad referendo era urgente porque é amanhã esse processo eletivo e esse ad referendo diz respeito a esse processo. Então, vou ler aqui para vocês rapidamente. Considerando o regimento do colegiado do campus, considerando a necessidade de preenchimento das vagas em aberto, ter representatividade do segmento TAI de forma paritária, conforme apontado na reunião do dia 29 de abril, considerando o resultado da manifestação de interesse enviada pela direção-geral e respondida por 2 servidores, resolvemos aprovar o processo simplificado para a escolha dos membros representantes do segmento técnico administrativo e educação para preenchimento de uma vaga titular e uma vaga suplente, utilizando para isso o sistema de votação eletrônica do IFSC. Parágrafo único, a votação ocorrerá amanhã, 21 de maio, das 8 às 18, de forma eletrônica e será divulgada através de e-mail. Tá? Então, gostaria de saber se vocês têm alguma observação, alguma retificação a fazer em relação a esse ad referendo, ou se a gente pode aprovar da forma que está e dar seguimento à eleição amanhã para a representatividade do segmento TAI que ficou em aberto. Vocês querem que a gente faça um regime de votação aqui no chat, para deixar mais formalizado? Alguém gostaria de se pronunciar? Rosas, eu gostaria que a Cristiele falasse um pouquinho a respeito. Porque ela é representante, né? Faz sentido. Cristo quer... Tá, eu posso falar, sim. Douglas, você tem alguma pergunta específica ou você gostaria que eu falasse do processo simplificado no geral? Só me contextualiza exatamente. Não, eu gostaria de saber se tu já conversou com os pares, ou se tu tivesse alguma informação contra ou a favor sobre a questão. E se tu for a favor, a gente vota por unanimidade aqui e pronto. Não, o que me passaram, né, o que aconteceu foi que não tivemos a única pessoa inscrita, né, no processo eleitoral fui eu. Eu acho que as pessoas estão pelo que me passaram, estão com dificuldade, né, de tempo para participar de comissões, e o colegiado também exige bastante, né, tempo das pessoas, e aí, mas como só eu fiquei como representante, isso fragiliza, né, o segmento dos tais, né, mediante, né, o colegiado. Então, houve uma mobilização por parte dos tais, e os 2, né, candidatos aí que amanhã a gente vai, se prontificaram, né, em se candidatar, para que eu não ficasse sozinha como representante do segmento. Então, eu acho que
foi uma busca, né, feita entre os tais em quem poderia se disponibilizar, já que todos estavam com dificuldades de participação. Então, por mim está ok a resolução, e nenhum TAI, né, nenhum dos meus pares se manifestou contrário ou de qualquer outra forma manifestou algo em desfavor dos que se inscreveram. Então, por mim, não há problemas, o processo deve ser simplificado, né? Não tem que seguir um rito novamente total formal, porque até a eleição foi há pouco tempo. É isso da minha parte, né? E essas pessoas estão se prontificando mesmo porque os tais estão com dificuldade de participação no colegiado, não que esteja sobrando tempo para mim, né? Mas alguém tem que participar, tá bom? É isso. Obrigado, Cris. Então, pessoal, assim, para dar o máximo de transparência, tá? O objetivo foi que, diante das discussões futuras que possivelmente vão ser muito difíceis, né? Todo mundo deve saber que em breve a gente vai começar a discutir retorno, né? Então, acho que é importante que todos, e daí foi nesse sentido, né, de garantir que todas as representações tivessem cadeira, pelo menos os titulares, né? E esse processo eletrônico, ele é bastante idôneo, né? A gente confia bastante nele e, enfim, para dar agilidade para que, por exemplo, próxima semana já possam estar na discussão, né? Posso só para me complementar, né? Até assim, porque são dois, né? São dois votos, e dando já como exemplo, mês de junho, eu acredito que vão ter discussões importantes discutido, por exemplo, colegiado eu não posso participar, então os tais não teriam nenhuma uma cadeira. Voltou? Voltou. Ah, tá. Não sei que parte que me ouviram, mas assim, como eu vou estar em licença capacitação, por exemplo, em junho, se eu fico sozinha do segmento dos tais, não tem ninguém para representar o segmento nas votações. Então, teve toda essa mobilização e essas duas pessoas se prontificaram, né, a ficar. Então aí amanhã, né, o segmento só vai decidir quem fica como suplente e quem fica como titular. Bom, obrigado. Obrigado, Cris. Então é isso, pessoal. Se ninguém quiser mais comentar alguma coisa sobre, eu vou pôr em votação, tá? E vou pedir para vocês manifestarem no chat que sim, estão de acordo. Caso espero que a Roberta esteja escrevendo alguma coisa. Roberta? Antes de eu pôr. Então, Roberto, daí eu acho que a gente pensa para frente. Eu vou ter que consultar o regimento, porque já é a segunda chance, né? Segunda eleição, enfim. Eu tenho que ver se eu deveria indicar o diretor, né? No caso, se tem que indicar ou se... Porque também a gente não pode ficar fazendo processo eleitoral cada 2 meses, né? Eu vou consultar o regimento, tá? Para saber certinho o que fazer nesse caso. Eu posso, desculpa aqui me manifestar nessa questão, mas eu entendo que na falta de voluntariado nesse processo, cabe sim a indicação, porque na realidade o que não pode acontecer é o segmento ficar descoberto, certo? Por qualquer tipo de omissão nesse sentido, que isso aí se trata disso. Nenhum de nós tem tempo, nenhum de nós está com carga horária sobrando, todos nós estamos socados, obviamente, mas a gente sabe da responsabilidade que é as decisões que envolvem o campus. Então, eu acho que faz parte de uma mobilização da categoria para ter a sua representação e, caso contrário, tem que se fazer uso, sim, daquilo que estabelece o regimento e fazer indicação. Tá certo? É a minha opinião, em virtude dessa situação que se cria, que acaba se estendendo um fato que, na minha concepção, eu entendo como inadequado, com todo respeito. Perfeito. Vamos levar isso
Eu vou consultar para ter certeza no regimento, tá? E conforme for, a gente segue o que está no regimento. Se disser que é indicação, aí eu procuro alguém para indicar. Porque também a gente tem que ver o regimento, né? Então, pessoal, vou pôr em regime de votação, tá? Por favor, os que estão de Posa, acordo... tu já vai botar já? Sim, Mas entendeu? eu ia insistir na questão ali que foi levantada pela Roberta da segunda suplência também. Entendeu? Eu gostaria de fazer aqui um adendo de que nós temos que preencher o quadro de participantes do segmento TAI. Falta um titular e falta mais as suplências, 2 suplentes. Eu acho que cabe sim que todo esse contingente seja preenchido. Sim, Uber, eu concordo contigo, mas é que esse ad referendo diz especificamente sobre o processo eleitoral de amanhã, tá? Então, a, a questão do terceiro suplente, segundo suplente, terceira vaga em aberto, eu vou fazer uma consulta e depois eu vou encaminhar. Isso fica meu acordo, fica formalizado aqui. É que o ad referendo não trata disso, entendeu? Eu trouxe aqui ele como em relação ao processo de votação amanhã. E também, se a gente não aprovar hoje, amanhã tem que cancelar o processo eleitoral e talvez perdemos a chance de ter mais representação, né, numa votação crítica. Talvez até invadir junho, né? Vai saber. Podemos então, pessoal? Em relação ao documento que está apresentado, pode ser aprovado, sim? Tem muito. Lembrar os estudantes que o Rafael e a Isabela que votam. Samuel, você é estudante? Eu acho que ele é estudante. Tá, vou ver, Samuel. Eu acho que tem também uma vaga de estudante. Eu preciso conferir, tá? Então, pessoal, está aprovado a de referendo amanhã, para a votação de amanhã. Eu vou já informar para o pessoal preparar o sistema eletrônico, disparar os e-mails para informar os representantes, os pares, né, dos tais, a categoria TAI. E Desculpa, só para ter uma noção, o Samuel é representante TAI, que está se não, colocando à disposição? não. Samuel é estudante. Eu acho que ele está falando no caso de se tiver uma vaga para estudante, Ah, né? tá bom. Tá bom. Eu vou Vai. conferir ali também, tá, Samuel? E depois as que estiverem em aberto, eu vou daí talvez indicar, se o regimento me permitir. E daí a gente fica com o corpo completo, né? Que eu acho que é o que vai mais dar segurança a todos nós. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, a Isabela, você já é a titular. A Isabela e o Rafael. Nas votações eu sempre vou chamar você e o Rafael para votarem. Ah, sim. Obrigado, Isabela. Mais para frente nós faremos
algumas câmaras temáticas no colegiado, e daí eu acho que é importante a participação dos estudantes. Daí a gente chama vocês. Pessoal, hoje que a gente tinha de votação era isso, para a semana que vem fica conforme acordado, né? Fica a apresentação da CISP, o informe da CISP, ou a pauta, né, da CISP, fica a discussão sobre acionamento ou não da fase 1, e quem quiser que coloque mais algo na pauta, favor informar por e-mail para a secretaria que a gente viabiliza daí. Posas, tu pode me ajudar numa questão? Diga. Como é que está a situação dos campos? A gente recebeu uma informação a respeito de que alguns campos já estariam efetivamente na fase 1. Desculpa, Ana, que eu não levantei a mão. Já estariam na fase 1 e outros ainda na fase 0, mas isso aí sendo startado já desde o dia 18 de maio. Nós estamos passando essa deliberação para o dia 27, podendo não vencer ela ainda dentro desse período. Não, mas a gente tem prazo. Como sugestão, eu colocaria que de repente a gente pudesse também antecipar essa reunião do dia da quinta-feira para um pouco antes do começo da semana, dentro daquilo que é o mínimo regimental, para poder justamente tratar desses pontos aí, né, em função de que mais cedo ou mais tarde a gente vai acabar sendo chamado à manifestação. Então, Era isso. mas o Ubler, na verdade, a gente tem alguns campos que já tinham reunião marcada essa semana tal, e já deliberaram, e tem alguns que estão para a semana que vem, então a gente está dentro do normal, não tem um que vai ser dia 28, tem alguns dia 27. A Gaspar não acionou, Jaraguá acionou fase 1, então está muito assim dividido. Eu vou ver se eu acho ali a página onde tem isso e eu posso compartilhar com vocês daí. Tá? Sim, Roberta. Sempre que a gente faz uma convocação para reunião de colegiado, a gente costuma já mandar os documentos em anexo, né? Na verdade, essa semana houve um equívoco, né, dentro daqueles que eu mencionei, mas nos próximos a gente já manda também. Cris? Desculpa, a Ana estava antes. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Eu só para esclarecer, né, eu gostaria de solicitar já, depois reitero a inclusão na pauta da próxima reunião, para que a gente delibere sobre incluirmos sábados letivos no calendário 2021-1, né? O motivo para essa solicitação... então tá bom, Posas, Infelizmente eu imaginei que o horário era às 14, por isso que eu acabei chegando um pouco atrasada, tá? Então já fica aqui a solicitação para que na semana que vem a gente delibere sobre essa inclusão, para que a gente possa cumprir o mínimo dos 100 dias letivos, e ainda tem... Sim, Roberta, ela vai, quando for a convocação para a reunião, como o Posas mencionou, vai em anexo, tá, Roberta, na convocação da reunião de colegiado. Ok, obrigada. Posso, é só fazer. Tá? Eu só queria esclarecer em relação ao relatório que foi elaborado, né, pela CISP, naquele questionário. Eu vi que foi colocado como sugestão de pauta. Vai ser realizada uma apresentação ou a gente vai discutir o relatório. Eu só queria saber que tipo de encaminhamento, o que a gente realmente vai fazer com aquele relatório na próxima reunião. Então, eu acho que dentro das discussões do acionamento de fase, eu acho que cabe comentar aquele documento, né? Ubler?
Sim, sim. Na realidade, não cabe. O que está sendo colocado ali é o seguinte: primeiramente, a CISP é uma comissão interna de saúde do servidor público e que nesse momento de pandemia, né, que para quem acompanhou esse desenrolar todo, a CISP teve suas atribuições incrementadas substancialmente nesse período. Então, nesse momento, cabe à CISP, sim, como sendo esse instituto dentro da nossa organização que trata do assunto, a gente se manifesta com relação àquilo que foi deliberado já pelo colegiado, referente às fases 1 e 2. Nós não estamos, de maneira alguma, apresentando nada para ser votado. Estamos apresentando, assim, as considerações da CISP com relação à deflagração das fases 1, sobretudo a fase 1 do plano de contingência, né? E um encaminhamento propositivo feito por aquela comissão, face à responsabilidade que ela tem, inclusive, como sendo a instância que vai ter que supervisionar de maneira, assim, entre aspas, colocando, todo o processo dos protocolos de sanitários e de barreiras sanitárias que fossem estabelecidos. Isso, inclusive, com capacitação já feita. Então, é por isso que eu solicito essa possibilidade, mas não é para discutir os dados que foram levantados ou o posicionamento. É para discutir, sim, mas não votar. Tá? Essa é a sua consideração que a gente está fazendo, para deixar claro nessa questão da Franciele. É um posicionamento daquele colegiado. Cristiane, Desculpa, Cristiane, você errei. É um posicionamento daquela comissão, daquele colegiado que deliberou por esse encaminhamento. sim, a minha pergunta foi respondida. Então, vai ter uma apresentação, né? Algum representante da CISP vai fazer uma apresentação sobre o relatório no colegiado. É isso, manifestando a opinião. Nesse caso, o representante da CISP sou eu, né? Que sou membro da CISP, inclusive. Ok, está respondida a minha pergunta. Obrigada. Obrigado a todos. Eu acho que as mãos levantadas ali já foram atendidas, né? Tá. Então, pessoal, hoje a gente não tem mais pauta. Encerramos por aqui. E lembrando que semana que vem a gente traz para a mesa a discussão sobre o acionamento da fase 1, tá? Não estamos falando de nenhuma outra fase, é da fase 1. Tá certo, pessoal? Vou parar.